Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia aqui os amigos que estão acompanhando, a Kelly, o Celso, Marcelo. Vamos dar continuidade aqui nos nossos temas de homeopatia. O que será hoje, Cláudia? Então, Walter, das reflexões matinais, né? Eu queria que hoje você falasse sobre a relação existente entre o excesso de exercício e a doença. Sim, então todo mundo sabe que o cultivo do corpo, da mente e da mente é importantíssimo para a saúde, né? Então nós temos até aquela máxima, né, que é o mente sã em corpo são. Ou seja, se eu manter o meu corpo, né, em pleno funcionamento, a chance da minha mente estar alinhada com o corpo e também estar saudável aumenta muito. Então é muito importante. Em todo o processo de saúde, sempre a gente procura ver como está o corpo, como está o organismo e trabalhar ele se torna uma coisa muito importante. Esse trabalho inclui os exercícios físicos, né? Então, e hoje, muito mais claro ainda, né? A, a, a esporte é saúde, não sei, temas que a gente é defrontado na mídia, né? Ressaltando a importância de fazer uma atividade física ou uma prática esportiva. Só que toda essa ideia do esporte fugiu muito do que era essa ideia inicial de se cultivar o corpo e a mente. Primeiro, o esporte se distanciou cada vez mais dos processos mais íntimos mentais de percepção humana e se tornou os exercícios fórmulas mecânicas, principalmente aqui no Ocidente. Então, nós temos aqui uma linhagem fisiculturista, que é a gente cultivar a aparência física. E chega no máximo no halterofilismo, por exemplo, que é uma hipertrofia muscular tremenda, que acaba com a saúde da pessoa. Então, aqui foi no Ocidente, né? Estou falando aqui, mas é aqui na prática do Ocidente, onde a gente tem a maior influência aqui no Brasil. Praticar exercício virou praticar um esporte. E o esporte, ele traz essa mentalidade da competição. Então, é uma mentalidade perniciosa ao ser humano. Então, por exemplo, se a gente for entre os índios, e nós temos jogos entre os índios, e tem um jogo muito famoso que acontece lá no Xingu, que todo mundo já deve ter visto em alguma vez na televisão, que eles carregam umas toras pesadíssimas nas costas. Então são equipes que disputam uma contra a outra quem vai chegar. E é muito bonito porque existe toda a brincadeira da competição, né? Mas quando a equipe vai chegar, aquela que está na frente vai chegar, ela fica esperando as outras para chegarem todos juntos. Porque todos já sabem quem ganhou. Então é muito bonito porque o índio, ele faz a brincadeira da competição, ele usa o seu corpo de forma atlética, porém sem essa perturbação da competição. Então a competição já estraga a mente, porque não era para a gente melhorar o corpo para melhorar a mente. Então, o que que acontece? A pessoa, às vezes, chega em primeiro lugar e está triste porque não bateu o recorde por 0,1 segundos. E ela invalida todo o processo.
E isso é contra, inclusive, né? A gente vê muito isso acontecendo na Olimpíada, por exemplo, que são competições mundiais, aonde essa história do exercício toma primeiro plano, aonde, inclusive, destrói o ideal olímpico do Chateaubriand, né? Porque o ideal olímpico ele preconiza que a gente dê os louros da vitória e o importante é competir. E tem que ter um fair play, né? Porque essa ideia dos gregos, vem lá dos gregos, né? Que faziam as competições, mas eles não ficavam preocupados se você tinha atingido, quantos metros você tinha atingido, é, quantos segundos você levou, quantos pontos você marcou, para saber se você é mais ou menos do que o outro. Não, você competia e ganhava louros. Os louros são as folhas de louro mesmo. E você ganhava uma coroa de louro. Então aquilo que é? Ia se destruir também com o tempo. Você não ganhava uma medalha de ouro, de prata, com valor. Não, o valor era um valor moral. Então a gente distorceu aqui na nossa prática no Ocidente esses ideais que estavam por trás do cultivo do físico, da beleza, da harmonia, da agilidade e do prazer de pôr o corpo em movimento, em atividade, né? Então a gente vê hoje toda uma máquina de processamento de corpos com objetivos os mais diversos. E às vezes agora por trás está ganhar dinheiro, né? Destruindo os esportes e tirando a graça da gente fazer atividade física, né? E agora, por exemplo, em relação à pandemia, que está proibindo a gente de fazer uma prática mais livre de atividade física, isso está sendo muito custoso, porque as pessoas não conseguem fazer um cuidado de si sozinhas. Então, tudo aquilo que foi aprendido não redunda num cuidado sobre si mesmo. Então, no processo de saúde, o médico homeopata é bem reservado em relação à competição dos esportes, né? E muitas vezes a gente tem que aconselhar, mesmo no âmbito da arte, pessoas que são bailarinas ou artistas do teatro que trabalham o corpo também de forma atlética, e a gente tem que fazer uma orientação, senão a pessoa piora a sua saúde, né? E é muito fácil a gente ver isso. Muitas vezes é só acompanhar como é o histórico de saúde dos atletas de elite. Vários estão com a saúde arruinada depois de alguns anos. Tem uns que não conseguem nem andar mais, né? E tem outros que mantêm a sua saúde com a prática de atividade. Então a gente preconiza a prática de atividade e o esporte pode ser uma coisa muito divertida que faça a pessoa se animar a pôr o corpo em movimento. Então não estou falando contra a gente fazer nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de esporte, mas sim o que está por trás. A gente tem que olhar que há alguma coisa por trás, né? Então hoje fica até esquisito porque a, a gente vai falar disso e muitas pessoas não veem mais o esporte como um cultivo do físico, e sim como uma forma de ganhar pão. E aqui tem a Kelly assinalando, ó, suicídio ocorreram aqui com jovens em função de esporte. Então a gente tá vendo isso acontecer pelo mundo todo, porque está predominando esse pensamento do corpo como máquina, que a gente pode usar o nosso corpo para alta performance e para obter fama, né? Para obter dinheiro.
E a gente vê que a manipulação dos corpos é muito pertinente à ideologia. Então, isso está dentro de uma ideologia. Ou a pessoa nega que tem corpo, não cuida do corpo, cobre o corpo, ou então ela lida com o corpo como se fosse um boneco. E vamos dizer que o nosso corpo é esse instrumento livre, são, sensível, que se desenvolveu ao longo de milhares de anos junto com o planeta. Então, ele tem em si uma sabedoria que é transmitida geracionalmente, né, junto com o desenvolvimento planetário. Então, nós somos perfeitos para viver aonde vivemos, nesse planeta. Então, se a gente cultivar uma boa saúde física, realmente podemos atingir altos graus também de cultivo de percepção, de sensação, de movimento, de delicadeza de movimento. E isso a gente enxerga muito nas práticas orientais, que é muito aconselhável, hoje no mundo globalizado, a gente buscar aonde tem uma sabedoria mais milenar. Práticas que fazem fluir e ter sensibilidade, como é o yoga, o tai chi chuan, as artes marciais que não viraram competição, porque muitas artes marciais, como o judô, por exemplo, que tinha uma filosofia profunda, foram transformadas em competição. Ou muitas práticas como nas artes marciais estão gerando hoje violência, sendo que a arte marcial não propõe a violência. Ela propõe um meio ético de lidar com a nossa força agressiva, né? Então aqui a Lin está falando artes marciais, porque eu sei que ela é uma praticante das artes marciais. É muito bom e muito bonito, porque vem todo com uma filosofia. Quem pratica uma arte marcial cresce em todos os âmbitos, inclusive tem um cultivo dos processos meditativos, ou seja, ligados ao aprofundamento da nossa mente. Então, eu aconselho aqui no Ocidente, tem práticas que derivaram também de experiências com o corpo diferentes, como é o método Feldenkrais. E é interessante o Feldenkrais, que ele era um engenheiro, mas ele também era um praticante do judô. E depois da Segunda Guerra, onde ele tem muitas lesões e vê muitas pessoas com lesões, ele cria um método para recompor o corpo e para cultivar o físico, como forma de melhorar o estado de saúde geral, né? Então, por que a gente usa o exercício dessa forma mecânica e parece que dá certo? Porque se fosse uma coisa super horrível, ninguém fazia. Então é lógico que existe o prêmio social, que a gente quer agradar, né? E para ser feliz, grande parte disso é a gente ser aceito e participar. E a sociedade diz que é bom e privilegia nesse sentido, então a gente também corre nesse sentido. Mas existe um motivo fisiológico também. E quando a gente está pondo o corpo em movimento e fazendo exercício, nós temos a liberação de uma série de substâncias, né, que hoje são muito bem estudadas na fisiologia esportiva, né, que dão um estado de euforia e também modulam o nosso estado imunológico. Então, muitas pessoas que têm problemas de saúde percebem que quando fazem o exercício ajuda a melhorar aquele estado geral. Então, aqui já levantaram uma substância que é a serotonina. Então, realmente tem a serotonina, tem endorfinas e outras substâncias hormonais que são produzidas pelo organismo, né? Fora a mobilização energética, que o músculo necessita de muita energia, então ele faz com que o metabolismo funcione muito, e isso também tem um efeito estimulante do metabolismo. Então o exercício, ele trata da gente mobilizar em nós forças que nós temos
e precisam ser mobilizadas. Mas imagina se eu uso o exercício para atenuar um problema crônico de saúde e de repente eu fico gripado e não posso fazer exercício, fico uma semana fora do exercício. E daí a pessoa sente que piora muito. Então eu não posso apoiar a minha melhora de saúde em cima do exercício, porque vai ser um processo limitado e vai ser um processo que vai me limitar. Até porque eu posso ir aumentando, mas num certo grau eu também vou envelhecendo e eu tenho que mudar os tipos de exercício. Senão o meu corpo se lesa, né? Então ninguém vai ser campeão dos 100 metros rasos com 40 anos de idade. Em alguns esportes, 40 anos já acabou a carreira. Tem outros esportes que 20 anos acabou a carreira. Tem, se você pegar a ginástica olímpica de competição, 20 anos já acabou a carreira. As meninas entram bem pequenas, adquirem um auge antes dos 20 anos, e 20 e poucos anos, está cheio de lesão, não consegue mais continuar. Então, aí nós não estamos falando de saúde. Então, se formos falar da atividade física enquanto saúde, ela é um instrumento usado milenarmente pelo ser humano para cultivar o seu corpo físico sensível, maleável, num fluxo. O corpo é resiliente. O corpo ele se amolda e permite que nós sigamos em frente na sua transformação. Então, se eu estou ligado ao que eu necessito a cada momento, eu vou encontrar uma prática de atividade boa para mim naquele momento. Então, eu estimulo cada um a buscar esses processos de percepção interior. Eu citei aqui o Feldenkrais, mas a gente pode também, a gente tem o método da Bézier, Berterrat, que é a antiginástica. Nós temos várias práticas ligadas, inclusive, a questões mais espirituais e meditativas, né? Como é a yoga e o tai chi chuan, né? Práticas ligadas a filosofias. Então, existem práticas corporais na antroposofia, né? Práticas ligadas à percepção e à sensibilidade do corpo. Aqui tem uma questão, ó, as pessoas praticam intensamente corrida, normalmente envelhecem muito. Então, você veja, se a pessoa pratica corrida no nível de competição, ela vai ter um desgaste muito grande. A maratona, por exemplo, é uma homenagem à batalha de maratona dos gregos contra os persas, aonde houve um soldado grego que tinha que levar a informação que os persas estavam chegando, para os gregos se prepararem. E ele correu 40, quase 42 quilômetros. Por isso que é uma metragem lá fixa da maratona, não é 40 certinho, né? Porque é uma homenagem a esse grego. Esse soldado grego, ele correu, chegou, entregou a mensagem e morreu. Então, veja, não é fisiológico. Uma caminhada é a atitude mais normal do ser humano. Então, se eu puser o meu corpo para caminhar, é um processo, inclusive, meditativo. Porque eu vou olhando o meu entorno. Muita gente usa isso como meditação, como forma de pensar. Ir até um parque e andar. Eu aproveito, eu saboreio o meu interior e o meu exterior. E eu desenvolvo o meu corpo. Né? Então, nem sempre a corrida tem impacto. Hoje, por mais que a tecnologia avançou, a gente tem tênis muito melhores, os materiais dos tênis preservam mais as nossas articulações, absorvem mais impacto,
mas é inevitável que eu vá em algum momento adquirir uma lesão que vai me impedir. E quando eu ficar sem o exercício intenso e eu não aprendi práticas de cuidado sobre mim mesmo, e daí não, a parada também vai me custar um preço muito caro. Na homeopatia, ela vai fazer uma coisa, ela vai aflorar a doença crônica que está latente. Os pequenos sintomas que a atividade física intensa suprime por conta das substâncias que são liberadas no corpo, né? Então, se eu tenho um corpo apto, sensível, ágil, quando eu precisar correr, se em alguma situação eu precisar correr, o meu corpo corre, porque ele libera adrenalina, dá um preparo imediato e eu corro. Então eu não preciso ficar me preparando para correr. Eu só tenho que ter o meu corpo saudável e livre, né? Então, quem pratica arte marcial deve conhecer bem isso, que chama o mortal, que é um pulo que você dá para trás e cai na própria perna. Só que ele chama mortal, porque se você errar, você pode ir de cabeça e quebrar seu pescoço. Então, você treina o seu corpo, e quando você é jovem, e se você for uma criança pequena, você até brinca de dar mortal. Mas depois, em outras idades, o seu corpo ele sabe. Se um dia tiver alguma situação que você cai, ele sabe dar um mortal e cair na própria perna. Ele tem que aprender, mas ele fica gravado. Agora, se eu ficar na minha idade treinando mortal, eu vou saber por que chama mortal. Eu vou lesar meu corpo, né? Acho que basicamente é isso, Cláudio. Bacana. Eu só queria colocar uma coisa, eu estava pensando aqui, toda vez que a gente faz exercício, a gente acaba querendo atingir uma meta, né? E a meta, acho que não é de atingir algo, mas sim essa meta do ser, né? De ter um corpo sã, mente sã. Até porque muito excesso de exercício causa um desequilíbrio na mente, né? Se não tiver as duas coisas acompanhadas. Sim, sim. Muito do que hoje se chama de problema mental na pessoa idosa, na verdade é debilidade física. Porque o que acontece? A pessoa vai tendo uma decrepitude física, e essa decrepitude física, ela, como a mente está assentada no corpo, é um fenômeno que precisa desse instrumento, livre-são, ela encontra um instrumento que não está livre, está emperrado, e está doente, e adoece junto, fica limitada. E a rigidez mental é muito pior que a rigidez física, né? Porque a gente teve aí o físico Stephen Hawking, que tinha toda a limitação física, mas a mente dele alcançava voos incríveis, a liberação mental que ele tinha, né? E a gente vê hoje qual que é o principal problema aqui no nosso, na nossa atualidade. Pessoas com um físico avantajado e uma cabeça de nós. Como antigamente brincava, olha, você vai fazer muito exercício, tua energia vai para o músculo, não vai para a cabeça. Então a pessoa está preocupada com a sua imagem exterior, estética, hipertrofiando o músculo, que depois ela não vai usar. Então aquilo vai roubar uma energia vital dela. Então realmente tem toda essa relação que você está colocando, é verdadeira, né? E a gente às vezes se desvia de qual é a finalidade mesmo da atividade física. Aqui a Kelly está deixando um abraço para a gente, que lá ela está no outro fuso. Feliz outubro para todos aqui. Obrigado, Kelly. E a Tana está falando, lembrando que a autonomia, que eu falei da antroposofia, tem um método também de abordagem física, que é a autonomia. Então, todas essas tradições, elas têm que trabalhar o físico. Então, se você for fazer meditação,
que é ficar sentado, quietinho. Você vai ter que fazer um preparo, normalmente tem um yoga, ou no Tibete tem até lutas que eles fazem, parece uma luta greco-romana, né? Que é justamente para desenvolver a possibilidade de eu ficar sentado. Senão o meu corpo é o primeiro inimigo contra mim. Ele diz não. Se eu estiver muito indisposto de manhã, eu não quero nem sair da cama. Né? E eu tenho essas experiências, eu também procuro praticar minhas atividades. Ontem mesmo eu estava com uma dor no joelho do nada. E eu tinha uma atividade programada à noite, e eu podia ter falado, ai, meu joelho está doendo, eu não vou fazer. Não, eu fui lá, fiz, hoje meu joelho está perfeito. Então o corpo, ele precisa da atividade, do impacto, da força, né? Então, temos que usar isso a nosso favor. Falamos bastante. Não esgotamos o tema, que é muito amplo e tem muitos outros aspectos a serem abordados, mas esse daqui é o que me ocorre mais agora, de principal em relação à saúde, é mais um item que eu tenho que discutir com o médico e que ele me ajude a ter atividade física, porque o contrário é mais comum de encontrar hoje. A pessoa está sedentária e não pratica nenhuma atividade. Então, a gente precisa orientar a pessoa a fazer atividades. Principalmente agora que entrou a pandemia e o isolamento social e a dificuldade da gente frequentar locais que têm aglomeração, tipo academia, parques, né? Uma quadra, um clube. Então, a gente tem que saber métodos para fazer sozinho em casa. Tipo, tirar a ferrugem do corpo de manhã e esticar um pouco o corpo à noite, no mínimo. E para isso, nosso corpo é só seguir o corpo, que ele mesmo dá vontade de espreguiçar, ele mesmo diz para a gente onde tem que mexer. Então, quero agradecer a todos que estão acompanhando até agora. Um abraço. Um abraço, Lin, Ana, Kelly, Celso, todo mundo que entrou aí, a Sil, a Cláudia. Tem outras pessoas. Amanhã, então, entramos com mais reflexões. Exatamente. Um beijo, Cláudia. Até mais. Um abraço, obrigada, viu, Walter? Tchau.